E aí, pessoal, bora mergulhar num assunto que é pedra fundamental para a prova da PMAL, a formação do território alagoano lá no período colonial. Entender como tudo começou é a base para dominar o resto da história do Estado. Vamos lá! Olha só o nosso plano de ataque de hoje, pensado direitinho para facilitar a memorização. A gente começa pela origem de Alagoas, passa por uns conceitos-chave da colonização, depois detalha o período pré-colonial e o sistema de capitanias. E no final, a gente fecha com aqueles pontos que, olha, não dá para esquecer de jeito nenhum na hora da prova. Então, vamos começar pelo comecinho de tudo, a semente da história alagoana, que, curiosamente, não está em Alagoas, mas sim diretamente ligada a um outro estado. E aqui, pessoal, tá o ponto de partida, a informação que vocês têm que, assim, tatuar na mente. No começo da colonização, não existia Alagoas como uma unidade separada. O território que a gente conhece hoje pertencia, na verdade, à capitania de Pernambuco. Simples assim. Pensa só, essa separação oficial só vai rolar muito, mas muito tempo depois, lá em 1817. O que isso quer dizer na prática? Que toda a história colonial que a gente vai analisar, desde a chegada dos portugueses até o comecinho do século XIX, acontece com Alagoas sendo uma comarca de Pernambuco. As histórias são, literalmente, irmãs. Beleza, agora uma dica de ouro para organizar as ideias na cabeça. A colonização do Brasil não foi uma coisa só que começou de uma vez. Ela teve duas fases bem distintas no início, com objetivos completamente diferentes. De um lado, a gente tem o chamado período pré-colonial, que são os primeiros 30 anos, focados só em explorar o que tinha de valor. Do outro lado, a gente tem a colonização efetiva, que é quando Portugal fala, não, agora a gente vai ocupar essa terra para valer. Entender essa virada de chave é crucial. Certo, então vamos focar nessa primeira fase. O que estava rolando ali no litoral, onde hoje é Alagoas, naqueles primeiros 30 aninhos, depois que os portugueses botaram os pés aqui? E a palavra-chave aqui, gente, é desinteresse. Portugal, no começo, não estava nem aí para povoar o Brasil. Por quê? Porque o ouro, a grana de verdade, vinha do comércio de especiarias com o Oriente. Então o Brasil era tipo um plano B. A ordem não era ocupar, era explorar o que desse e pronto. E qual era a principal atividade dessa época? A exploração do pau-brasil, claro. Só que Portugal não era o único de olho nessa madeira valiosa. Os franceses, por exemplo, viviam aqui, contrabandeando. E foi justamente essa ameaça que fez Portugal pensar: opa, a gente precisa fazer alguma coisa, ocupar esse lugar de verdade, senão vamos perder. E um detalhe importantíssimo que não dá para esquecer. Essa terra não era um deserto, né? Já tinha gente aqui. No litoral a gente tinha os caetés, carires e moriquitos. Mais para dentro, para o norte e oeste, os potiguaras de Tabajaras. A presença indígena é um personagem central nessa história toda. Então, o cenário era esse: franceses na cola e a coroa portuguesa precisando ocupar o território sem gastar muito. Qual foi a grande sacada, a solução? O sistema de capitanias hereditárias. E aqui vem aquela perguntinha clássica de prova que a banca adora, porque, lá em 1534, o rei Dom João III resolveu implementar esse sistema. Qual era a lógica por trás disso? E as respostas são diretas e retas. Primeiro, se defender dos gringos, principalmente os franceses. Segundo, a coroa estava sem grana para bancar a colonização sozinha, então ela basicamente terceirizou o serviço. E terceiro, precisava de um jeito de povoar e, ao mesmo tempo, fazer a terra dar lucro. E olha aí como a solução funcionou na prática. O Brasil foi fatiado literalmente em faixas de terra gigantescas. E essas faixas foram entregues para nobres de confiança do rei, os chamados donatários. Eles recebiam a terra e a missão de fazê-la prosperar, tudo com o próprio dinheiro. E onde estava Alagoas nisso tudo? Dentro da capitania de Pernambuco, que foi dada para o Duarte Coelho. Atenção aqui, pessoal, que isso despenca em prova. Os documentos eram dois principais. A carta de doação, que era tipo a escritura do terreno, passava a posse para o donatário. E o foral, que era o contrato com as regras do jogo, os direitos e os deveres do donatário com a coroa. Não confundam os dois. Tá, mas e aí? O donatário recebia essa terra imensa, como é que ele ia dar conta de povoar tudo? Simples, ele usava sesmarias. Ele pegava sua capitania e dividia em lotes menores, que ele distribuía para outros colonos. A condição era, tem que produzir. E foi assim, com a distribuição dessas sesmarias, que o território de Alagoas começou a ser ocupado de verdade.
Bom, chegamos na reta final. Agora é a hora daquela revisão relâmpago para a gente amarrar tudo que é essencial e que tem que estar fresquinho na memória na hora da prova. Então, qual é a linha do tempo que a gente precisa ter na cabeça? Vamos lá. Começa com a exploração do pau-brasil. Isso atrai a ameaça estrangeira, que, por sua vez, força Portugal a criar as capitanias, em 1534. O ponto central para a gente: Alagoas está dentro da capitania de Pernambuco. E, por fim, a ocupação real do território acontece via distribuição de 6 Marias. Fechou? Essa frase aqui, gente, é o resumo da ópera. É a ideia que tem que ficar. Se for para lembrar de uma coisa só, de tudo que a gente falou, que seja isso. Alagoas não começou como uma capitania independente. A sua história de origem é a mesma da de Pernambuco. E para a gente fechar, fica aí uma provocação para pensar. Como é que essa origem, sabe, essa longa história como parte de uma unidade maior, influenciou a cultura, a economia e a própria identidade do povo alagoano ao longo dos séculos? Conectar esse passado com o presente ajuda muito a entender o Estado hoje.